Meu forno não tem 180 graus. E agora? Saiba que isso não quer dizer que você não vai conseguir assar uma receita de bolo. Existem sim alguns cuidados para tomar nesse caso. Resolvi listar algumas dicas super importantes para que dê tudo certo na sua receita. Vamos lá? Eu já vi pessoas desesperadas porque compram um fogão que tem a temperatura mínima de 200 graus. Mas a maioria das receitas de bolo pede temperatura para assar de 180. Mas será que é obrigatório assar em 180? Será que pode assar bolo em 200? Na verdade, assar bolo em 180 graus faz com que a massa do bolo se desenvolva lentamente, o que colabora com uma massa bem assada por dentro e crocante por fora. Pense comigo. Se você colocar uma massa no forno com temperatura muito alta, a 250 graus, por exemplo, terá aquele choque térmico. O resultado será um bolo completamente selado por fora, crocante, mas por dentro poderá estar cru. Mas pode sim assar bolos em 200 graus, desde que você leve em consideração alguns aspectos. Certifique-se que a forma está completamente untada para não correr o risco de queimar. Unte até as laterais da forma. Pré-aqueça o forno somente por 10 minutos, não mais do que isso, para que não crie um ambiente muito quente, influenciando no cozimento rápido da massa. E diminua cerca de 5 a 10 minutos do tempo total. Isso fará com que seu bolo não passe do ponto e queime. Por exemplo, se a receita pede 35 minutos de forno, deixe apenas 30 minutos. Se pede 40 minutos, deixe 30 minutos. Tomando essas precauções, tenho certeza de que seu bolo sairá perfeito, mesmo não assando em temperatura ideal de 180 graus. Aliás, como você pôde perceber, não existe temperatura ideal, só é preciso tomar alguns cuidados. Agora eu vou te apresentar algumas técnicas profissionais para assar bolos em temperatura alta. Sabia que muitos confeiteiros preferem a temperatura mais alta para agilizar a produtividade? Se uma receita convencional leva 40 minutos de forno, com a temperatura mais alta, o confeiteiro ganha 10 minutos por receita, somente assando em temperatura alta. Acontece que existem truques especiais que utilizam para garantir a fofura da massa e a crocância por fora. Então, eu recomendo que você faça o teste aí na sua casa e perceba a diferença nos bolos. Confira. Coloque uma forma de água no forno. Aposto que você já ouviu falar dessa técnica. Consiste em colocar uma forma com água no andar de baixo do qual você vai assar o bolo. Isso ajuda a minimizar o calor recebido pela forma de bolo. Com o resultado, o bolo não ficará escurinho por fora, o que geralmente acontece em temperaturas muito altas. Essa dica é ideal para quem pretende fazer um naked cake para vender ou para festas. E envolva a forma com papel alumínio. Essa dica funciona exatamente como a primeira. A única finalidade é controlar o calor que incide na massa. Sendo assim, corte uma cinta de papel alumínio que sirva perfeitamente para envolver as laterais da forma. Depois, é só ligar o forno a 200 graus e deixar o bolo assar por no máximo 30 minutos. Quando chegar ao limite do tempo, faça o teste do palito para saber se o bolo está completamente assado. Dica extras para nunca errar na receita do bolo. Bom, o forno caseiro é sempre uma caixinha de surpresa. Por isso, é interessante que você aprenda a identificar se o seu forno está regulado. Talvez, por marcar no mínimo de 200 graus, a potência da chama seja mais fraca. Se esse for o caso, você poderá assar um bolo tranquilamente em 35 ou 40 minutos, sem se preocupar em queimar. Certa vez, uma amiga me contou que o marcador mínimo do forno dela era de 220 graus, mas que na verdade correspondia a 180 graus. Por isso, vale a pena fazer alguns testes e descobrir qual é a real potência do seu forno. Combinado? Outra dica interessante
é nunca abrir o forno antes de completar os 30 minutos. Esse é o tempo ideal que a massa leva para ficar no ponto perfeito. Se você abrir o forno antes, ele perderá boa parte do calor, o que irá influenciar no tempo final de preparo do seu bolo. Além disso, pode levar muitos outros problemas, como um bolo solado ou murcho. Eu sei que a curiosidade é maior, mas vale a pena esperar pelo menos esse tempo para dar aquela espiadinha. Agora você já sabe que isso não é problema nenhum, não é mesmo? Me conte aqui qual é a temperatura do seu forno. E vá correndo preparar a sua melhor receita de bolo caseiro. E depois nos conte aqui embaixo nos comentários o resultado. Aproveite e compartilhe essas dicas com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.